Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrada principal é educação. E você já desde agora pode entrar aí na Telemar TV e mandar sua mensagem para a gente com a sua opinião, perguntando alguma coisa, né? Sugerindo alguma coisa, participe com a gente aqui. E ao longo da semana você sabe que também pode se comunicar com a gente no nosso e-mail, né? Que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E você também pode nos acompanhar no Facebook. Nós temos um grupo no Facebook, grupo de educadores, né? E também temos uma página de curtir. Você curte lá e começa a receber todas as nossas novidades. E para quem pergunta para a gente aí sobre Dirceu Moreira, ele tem um site, também tem o Facebook Professor Dirceu Moreira e Facebook Palestrante Dirceu Moreira. O site é dirceumoreira.com.br e você entrando lá, conhece todos os trabalhos que Dirceu Moreira desenvolve pelo Brasil afora, capacitações, workshops, cursos, palestras, né, uma série de coisas, e nos mais variados temas, tanto para RH como para a área escolar também, de educação, né? E aí isso se multiplica em várias outras vertentes também, além dos 16 livros que ele tem. E Dirceu Moreira, se você precisar de algo especial que não seja contemplado no site dele, o que eu acho difícil, ele também se propõe sempre a preparar algo específico para a sua necessidade. Procure lá. Falando nele, vamos cumprimentá-lo agora. Bom sempre, professor Dirceu Moreira. Bom sempre, Serrano, bom sempre aos nossos internautas, né? E mais do que nunca, todos os professores do meu querido Brasil. E afora o Brasil, o mundo, né? Porque um programa via internet não tem essa vantagem, não tem limite. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto, gente, que há muito tempo eu venho falando dele. Mas ele é tão inerente ao ser humano que ele começou o dia que a humanidade, o dia que o Criador decidiu criar a humanidade, projetou o ser humano, ele começou junto. Só o problema é que a diferença é que hoje, esse assunto, nós não estamos sabendo lidar com a naturalidade do que ele representa. Depois vocês vão ficar sabendo que tem vários nomes para dizer. Um deles eu vou só dar uma pista. Sabe aquele quando você está falando assim, não aguento mais, estou cansado. Daí tem outros nomes técnicos que nós vamos conversar aqui, não é mesmo, Serrano? Exatamente, professor. É muito importante lembrar que o professor Dirceu Moreira também é psicoterapeuta, né? E nós vamos falar que ele já adiantou um pouquinho e vamos então entrar nesse assunto, porque ele conhece muito isso, que é o estresse. Mas o estresse, a gente vai falar aqui, da sala de aula. Estresse de professor. Todo mundo tem estresse, né? Mas existe um estresse específico do professor, que muitos professores têm, levam para casa, se acabam nele e não sabem que tem, não sabem como lidar com ele. Então, eu já começo desde já, aproveitando o professor Dirceu Moreira, que sabe tudo sobre isso, para perguntar para ele próprio, professor, quais são os principais sintomas, quando a pessoa tem que ficar atenta, que ela está começando a ser vítima de estresse? Mas é simples. A primeira coisa, os primeiros sintomas de estresse, você pode dizer assim, sabe quando você começa a ficar desinteressado, começa a perder um pouco o encantamento pelas coisas, começa a sentir já que ainda não é a desmotivação, mas é uma percepção anterior a isso. Algumas coisas começam a não ter muito significado, você já não tem a mesma garra, você já não tem a mesma paciência, você de vez em quando se vê assim, negligenciando algumas coisas, deixando de lado aquilo que você ia fazer, alguns objetivos seu de vida já passa para um segundo plano, então aí as coisas ficam para você num elemento quase que você fez, quase que viajou, quase que deu certo fazer aquilo, então nós vamos... Aí começam os primeiros sinais. Então é nesses primeiros sinais que a gente tem que fazer, o que está acontecendo? Você tem que se fazer a pergunta do que está acontecendo. Agora, é óbvio, você não tem que fazer a pergunta para o outro o que está acontecendo, tem que fazer para você. O que está acontecendo comigo? E nós nos esquecemos que os melhores médicos e terapeutas estão aqui dentro de cada um de nós. Eu pergunto, Dirceu, o que está acontecendo com você? E eu tenho que aprender a responder para mim.
Isso se chama, gente, de autoconhecimento. Isso não é coisa para terapista, não é coisa de, sabe, super especialista, eu preciso de um guru. Pergunta o que está acontecendo, criatura. E você mesmo aprenda a ouvir a sua resposta. Aí, a partir daí, eu digo assim, bem, diante dessa situação, eu preciso procurar ajuda. Aí entra ajuda nos diversos caminhos dentro da questão questão do estresse que nós vamos falar. Que hoje o pessoal já não usa mais apenas o termo estresse, né? Porque o estresse tem a ver com o desgaste de energia. O desgaste da vida é estresse. Então, agora, nós estamos num momento que nós gastamos energia. Hoje o pessoal está começando a usar, mas ainda muito pouco, um termo chamado de alostase. E alostase quer dizer também o desgaste dessa energia em que nós lutamos todos os dias, né? Vivemos todos os dias, para manter esse equilíbrio. Então, a vida nos oferece várias situações que nos colocam em confronto e que nos colocam em situações de alerta, situação de perigo e tal, que nós trabalhamos e gastamos uma energia para resolver ou para não resolver. O maior problema do estresse não é a energia que eu gasto para resolver, é a energia que eu gasto para não resolver. Esse é o maior problema do estresse. Por quê? Porque uma parte dessa questão de estresse não está no plano da consciência. A pessoa não sabe exatamente identificar quais são os fatores. E quando ela não consegue identificar esses fatores, então a gente já fala de um outro tipo de ajuda, que é a ajuda psicoterapêutica, né? Que aí vai sobre diversos planos das terapias mais diferentes e variadas abordagens da psicoterapia. Perfeito. Olha só, pessoal. O tema promete estresse dos professores. O professor Moreira deu uma introduçãozinha aqui só para a gente. Vocês vejam como a coisa vai. E é importante, porque isso repercute na vida desse profissional, na família dele, nas relações dele, dentro da sala de aula, com seus alunos, com seus colegas. É uma coisa que vai replicando. A gente então já vai começar a falar do assunto e vamos então agora agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que nos apoia aqui no Missão Educar. Vocês já os conhecem, mas vamos então repetir para você se lembrar. Então é a Acerplan, que é o DNA da educação, né? Também nós temos a Ravan, que é a qualidade em alimento e em atendimento, e temos a Gebidoyan, que é a criação total para você no campo visual. Então agora nós vamos inserir aqui no nosso programa uma professora, né? Que foi acometida de estresse, aquela história de se afasta, volta, se afasta, volta, se afasta, volta, né? Aquele ponto que você não consegue mais nem olhar para a cara da sala de aula, nem para a porta da escola, depois você se recupera, volta de novo, se entusiasma de novo, depois o professor de Moreira falou, você desentusiasma outra vez, né? Então a gente vai pedir para a nossa técnica mostrá-la, é a professora Emília Fragoso. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, ao lado dela está o esposo dela, que acompanha o dia a dia, né? Que acompanha esse dia a dia aí dela, que é o Claudinei Ferreira. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde, José Augusto. Boa tarde, professor Liceu. Muito bem. Então, agora com a palavra de seu Moreira, para dar prosseguimento a isso que ele estava falando. Bom, eu acho que em primeiro lugar nós podemos situar um pouco mais, até a professora, para ela entender um pouquinho, que o processo do estresse, ele existe um momento em que aquele que eu falei, aquele primeiro momento que eu falei, é o alarme. É um alerta para você. O teu organismo começa a apresentar alguns sintomas. Aqueles sintomas que eu falei aí aparece uma pequena tristeza, você não estou muito motivado, percebe que a energia decaiu um pouco. Então, esse primeiro alerta, o nome está dizendo, o organismo está dando um alerta. Precisa saber, professora, quando é que começou a aparecer para você esses primeiros sintomas? Há quantos anos? Faz quanto tempo que isso apareceu, esses primeiros sinais? Acho que desde 2004. Mais perto. Desde 2004? Isso. Agora, 2004 apareceu, mas quais foram a situação? Não precisa você falar aqui o nome das pessoas. Esse é um envolvimento desses primeiros sinais na relação sua com os alunos, na relação com os pais, na relação com seus pares na escola, com a direção da escola, onde começou? Não, começou com relação com o aluno. Com o aluno em sala de aula mesmo.
né? Não com os pais, nem com a direção, a escola era até o pessoal, os professores, era uma turma muito boa. Sim. Questão aluno mesmo, né? Questão violência em sala de aula, essa era a questão. Sim. Então, os sinais foram aparecendo, mas a gente não quer acreditar, né? Você acha que não, vai passar. Só que chega uma hora que parece uma panela de pressão. Eles não passam. E aí você... Verdadeiramente. Mas, assim, vamos situando, né? Porque a primeira fase é a fase do... Você teve os alertas, ok? Você não começou de uma vez assim, eu estou irritado, eu estou cansado, eu estou isso. Não foi de uma vez. Apareceram os primeiros sinais na sala de aula, tá correto? Então, e esses sinais, se você consegue identificar, dizer que tipo era, como que era esse ato de violência, vamos chamar o termo que todo mundo fala por aí, que é bullying, para não ficar, violência. Bullying também mas vamos deixar o bullying. Vai? Quando começou a aparecer esses sintomas, quais? Dá um exemplo de um deles. Em sala de aula, você está? É um aluno que ele me mandou, né? Posso falar a palavra? Xingou. Ele me xingou, né? Foi o primeiro sintoma, assim, que eu não tinha como fazer nada com ele. Não tem como, né? Você não pode... Eu pedi para tirar da sala, eu pedi para, né, darem um rumo, e ninguém... A gente não tem como resolver essa questão. Ele voltou, aí continuou fazendo com as crianças, comigo. Em que faixa de idade? Aí ele tinha uns 8 anos, de 8 para 9 anos. Né? E foi como eu vou dizer... mexendo comigo por dentro. Sim, né? Sim. Eu fui... Você não tem reação com a criança, você não consegue chegar ao nível dele. Lógico que eu não ia xingá-lo ou fazer qualquer coisa desse tipo. Chama a mãe. Vamos chamar a mãe. A mãe não resolve. Né? Ela não conseguia tomar um rumo com a criança. Né? Não conseguia... professora, mas eu não posso fazer. A senhora toma aí a providência que a senhora quiser. Né? Faz o que a senhora puder. E ele continuava, e você não tinha como tomar uma providência com ele. Aí chegou uma hora que eu falei para o diretor, olha, sinceramente, eu vou tirar licença. Porque se eu não tirar licença, eu vou pegar o menino pelo pescoço. Então, essa foi a primeira licença que você tirou? Foi a primeira licença que eu tirei, em 2004. Quando isso começou a acontecer, você procurou os recursos, primeiro você falou, conversou com a mãe. Isso. A mãe transferiu para você isso. Algo que você, na verdade, não pode fazer, que é mais ou menos o papel da mãe, né? Quem mais você procurou? Como é que foi? Você foi buscar a coordenação pedagógica? Coordenação pedagógica. E aí, o que você recebeu de orientação? O que eu recebi de orientação? Vamos tentar. Porque ele é uma criança. A gente tenta pôr ele aqui, pôr ele ali. Muda ele de lugar. Isso aí. Né? Todo esse sistema que você vai fazendo. E ele continua agredindo, ele continua, tanto com as crianças quanto comigo. Né? Eu falei, olha, tem um lugar específico para ele ficar, que não seja sala de aula? Ele pode fazer um projeto? Não, professora, não pode. Ele é seu aluno. Mas ele não é só meu aluno. Ele é da escola inteira. Ele é de todo mundo. E aí eu me afastei. Foi o primeiro afastamento. De lá para cá, a senhora enfrentou outras situações parecidas com outros alunos? Sim, eu enfrentei. Aí, em 2004, eu me afastei. Eu me removi da escola, né? Porque eu procurei uma outra escola. Trabalhei bastante tempo sem ter mais esse sintoma com esse aluno, né? Depois, em 2014, eles voltaram. Agora vamos ver uma coisa assim. 2014. Nós estamos falando... 10 anos depois. 10 anos depois. Nós estamos falando aí da situação de alarme. Né? Ao sinal, o alarme, atenção. Aí apareceram os primeiros sintomas. Então você, obviamente, deve ter... Ali tem toda uma descrição do que sintomas que você tinha.
Um deles provavelmente seja irritabilidade. Exatamente. Aí quando você chegava em casa, e aí eu pergunto para o Claudinei, que assim, Claudinei, você, obviamente, sua esposa, acontecendo, volta, porque é claro, qual é o primeiro espaço e ambiente que eu tenho permissão para falar e para expor as coisas? Dentro de casa. Porque se não tiver isso dentro de casa, a coisa está pior ainda, porque ela vai acabar fazendo fora. Como você percebeu esses sinais? Você tentou fazer alguma coisa? Como é que isso chegou para você? Chegou também como um fator de estresse? Ou você procurou acolher, conversar? Qual foi o papel do marido nessa hora? Olha, eu só vou pedir licença para o senhor Claudinei. Técnica, vamos falar da Serplan, para aí que a coisa vai pegar fogo agora. E para a gente não interromper na hora que estiver no meio, a gente vai fazer agora, né? Vamos falar da Serplan, gente. E aí o senhor Claudinei vai falar o que ele percebeu na esposa dele, a professora Emília, com esse problema que o professor Liceu Moreira perguntou. Então, a Serplan, gente, é aquela empresa que faz a gestão da sua escola, né? Então, administração, marketing, finanças, RH, toda essa parte de administrativa, né? Ou então, a Serplan prepara o seu pessoal para fazer essa gestão. Ou ainda, ela prepara o seu pessoal e supervisiona, porque assim a sua escola vai ser sempre saudável financeiramente, em termos de RH, em termos de organização, de marketing, né? E para isso, você tanto pode consultar a Serplan e receber uma visita, como aí, por exemplo, do professor Marinho Menossi, que está na tela agora, como você pode participar dos eventos que a Serplan faz pelo Brasil inteiro, ao longo do ano, né? Que, por exemplo, tem o PNGE. PNGE é justamente o Programa de Gestão Escolar, né? Educacional, que justamente leva toda essa tecnologia e esse conhecimento em eventos de 3 dias, né? Para uma oficina mesmo, para que seus profissionais possam conhecer esse assunto, tomar contato e se desenvolver nisso, né? Então, olha, entra lá no site da Serplan para conhecer o serviço da Serplan e também para conhecer o PNGE e as jornadas também que a Serplan promove ao longo do ano. Então, entra lá, é a serplan.com.br no site, né? Ou então também no Facebook, a Serplan. Entre lá, porque agora você está na virada do ano, tem rematrícula, tem concorrência com as demais escolas, tem a crise, uma série de coisas. Então, a sua escola precisa estar bem calçada administrativamente para poder continuar prestando o melhor ensino como você gosta mesmo, ok? Então, agora o nosso convidado, Claudinei Ferreira, vai responder aí ao professor Liceu Moreira perguntou, que é exatamente como ele sentiu isso na relação familiar. Boa tarde, mais uma vez. Eu vou tentar colocar de uma maneira simples, né? A maneira como eu recebi. A minha esposa, ela costuma falar sobre os problemas que ela passa na escola, com os filhos, financeiramente. Então, nós não costumamos ter segredos. Isso ajuda muito, né? Porque eu procurei ajudá-la da maneira que foi possível, ouvindo, né, aconselhando dentro do possível, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu podia tentar amenizar aquela situação do lado de fora da escola, né? Mas nem sempre eu conseguia, né? Porque tinha dias que o estado dela não deixava que ela ouvisse. Nos outros dias, ele não deixava que ela falasse. Nos outros dias, ele só permitia que ela chorasse, né? Então, o que acontece? Eu percebia muito isso. Às vezes nós saíamos para dar um passeio, para ir ao médico, para ir ao mercado, quando ela se deparava com uma situação de barulho, né? Pessoas numa festa, gritando, cantando parabéns, ela pedia para sair, né? Então eu sentia que isso daí tinha muito a ver com a sala de aula, né? O que estava acontecendo lá na escola, né? Exatamente, com o que estava acontecendo na escola. É o seguinte, aquele momento em que a sua esposa passava, que a gente falou do alarme, na verdade, quando você pede o afastamento, professora, já não é, mas você não está no sinal. O estresse tem o alarme, aí depois vem a questão do momento da reação, né? Você tem uma reação para a questão do estresse, você tem a terceira fase, que é a exaustão,
Então, há uma resistência, né? Porque por que você não foi na primeira? Aquilo que eu falei. Então, na primeira, já para chegar e falar para o marido, aconteceu um fato lá na minha escola que eu não gostei. Aí ele perguntou, o que aconteceu? O menino falou palavrão, me xingou, me senti muito ofendido, não gostei. Pronto. Isso é atender ao primeiro sinal do estresse, que é a situação de alerta. Porque aí começou a repetir, professor, repetindo. Aí vem a exaustão, né? Aí, ou seja, vem uma resistência. Que resistência é essa? É a resistência que você não chegava em casa para falar para o teu marido. Você ia guardando, resistindo para ver se dava. Aí, quando você pediu afastamento, você já está na terceira fase, que é a exaustão, que é exatamente quando ele chegou. Ele já não conseguia manter um diálogo com você em função de que, hora você estava chorando, você estava irritado, você queria falar, hora não queria falar. Não era isso, Cláudio? Exatamente. Já estava ali instalado o estresse. Exaustão. Por isso que você perde. O que é exaustão? Você chegou uma hora que você falou, não dá mais. Aí você pede afastamento. Professor, eu peguei duas coisas no caminho aí. Que uma coisa foi, eu no lugar dela também, falei com a coordenadora pedagógica, com o diretor, esperava alguma cobertura, alguma solução, no mínimo solidariedade. Falei com a mãe, esperava uma atitude. A mãe, ela devolveu. Não, o filho é teu, né? O filho é teu, né? E a direção falou assim, o aluno é teu. Então, gente, espera um pouquinho. Os pais precisam assumir as suas responsabilidades. Sim. E os diretores, coordenadores também precisam. Porque aí o professor fica desamparado. Se ele não pode fazer o que fazia no meu tempo. Se fizer só ele, dá uma reguada. Ia puxar minha orelha, ia ficar lá no milho, ajoelhado. Eles não podem fazer nada, porque o código, o CDC, o Código da Criança e do Adolescente, que tem 20 anos, dá uma proteção fantástica para os alunos. Você só que tem uma coisa, dá uma proteção desde que nem professor, nem coordenador, nem diretor, e nem porque quando você fala escola, não pode pensar que é só professor. A escola é todo um conjunto de pessoas que são corresponsáveis. Então, o código, né, o SECA, como é o Código da Criança e do Adolescente, ele não é uma coisa onde se estabelece somente os princípios dos direitos. Então, se eu não leio, né, se o professor não leu, se o diretor não leu, se o coordenador não leu, se o funcionário da escola, se o pai não leu, o aluno não leu, só pensam em... Não são, só os pais que leem para ir lá defender a criança. O estatuto o ECA, né? O estatuto, ele deixa bem claro quais são os deveres do aluno. Então, é uma questão também de se começar a aplicar. Então, na verdade, é o seguinte, quando a mãe passa para você, ela tira uma responsabilidade e passa para você, mas é interessante, é um presente que você não pode aceitar, porque não passa a ser o seu papel. Você vai fazer o quê? O que ela faria lá? Bom, de um lado, foi até positivo, porque pelo menos ela te deu uma certa autonomia, mas isso não é o caso. Aí entra a questão da escola. Mas o que importa saber agora, professor, é que naquele momento você estava já no processo de exaustão, já era estresse, não adianta, você já estava lá, você se afastou. Você se afastou. E aí eu volto à pergunta, e depois a gente volta de novo, que é assim, você, isso foi o primeiro afastamento, você ficou quantos anos afastado? Na 2004, 45 dias. E o que você fez nesses 45 dias para amenizar a questão? Porque você, por 45 dias, mas daqui a pouco eu estou pensando, eu tenho que voltar. O que você trabalhou? O que você fez? Que ajuda você procurou? Eu procurei uma terapeuta holística, Sim. né? Tomava florais, né? Foi abaixando a ansiedade, ela foi me ajudando. Ela até me disse, numa das conversas que nós tivemos, quantas pessoas já não te xingaram, por exemplo, ou te mandaram aqui. Toda essa carga que você está sentindo agora não é por causa desse aluno, especificamente. É por toda a carga que você tem do seu trabalho, da sua casa, da sua família, da sua vivência, né? Então, a gente vai ter que ir bem mais fundo para saber por que estourou agora. Mas você não fez, você não buscou uma ajuda terapêutica. Não, eu fiz só essa terapia holística. Porque os florais, ele é um recurso. Gente, jamais
todas essas terapias elas são funcionais, são importantes, são adequadas dentro de um conjunto. Mas existe uma coisa que não se substitui. Porque por mais que eu use dos florais, por mais que eu use da homeopatia, por mais que eu use da reza, por mais que eu use da oração, existe alguma coisa que é seu e que tem que ser trabalhado terapeuticamente. E aí, numa hora dessa, o próprio psicólogo, ao ter uma visão mais holística, ele vai dizer assim, procura um floral, procura alguém que entende nos florais para você dar uma... Procura um médico homeopata para você ter alguma coisa que vai fazer para ajudar. Aquela história mais ou menos assim da muleta. Ou até, dependendo da situação, procura um médico, um psiquiatra. Tá? Porque o psiquiatra vai te dar, no momento, uma muleta. Essa muleta chama-se alguns remédios. Agora, quando ele é um bom psiquiatra, ele vai te dar uma muleta provisória. E ele vai dizer para você, quando ele tem a consciência, ele vai fazer o mesmo que eu faço. Eu digo para o meu cliente, procura um psiquiatra para te dar alguma medicação para a gente diminuir essa ansiedade, esse nível de coisa, tá? E a gente trabalhar terapeuticamente. Assim como eu faço, o psiquiatra, consciente do papel dele, ele vai dizer também, vou te passar isso aqui, mas você procura um psicoterapeuta para te ajudar no processo. Como às vezes eu falo, procura um médico homeopata. E por que não procurar um floral? Tudo isso são valores. Mas enquanto você não trabalhar esse conteúdo que a sua terapeuta holística te falou, não vai resolver, porque você vai ficar com o floral a vida inteira. Porque se o floral fosse resolver isso, e se a hipnose fosse resolver esses problemas, e se mesmo a homeopatia fosse resolver esses problemas, então não teria nascido a psicologia, nem a filosofia, e tudo bem, eu vou lá e tomo um remédio, acabou, não tem mais problema nenhum. Então não houve uma busca, de uma certa forma, muito bem. Parabéns, porque pelo menos você foi buscar uma ajuda. Já deu o primeiro passo. Aí você volta. Né? Quando você volta para lá, você está querendo entrar com outra chamada ou eu posso cravar essa? Eu vou entrar para não atrapalhar o senhor, porque depois então, você vai entrar. Porque aí depois ela já vai me responder. Quando ela retornou, com que frequência se repetiu o mesmo fato? E depois eu também tenho uma pergunta para o senhor em relação à escola. A escola tem que participar, né? Mas tudo bem. Vamos falar de coisa boa então? Ravan. Ravan desde 77. Que é qualidade em alimento e em atendimento, né? E na Ravan, você sabe, você vai lá, você tem... olha só que maravilha, frango xadrez. Olha que beleza, né? E aí você vai ver outras fotos também, de outros pratos maravilhosos. Nós só temos 4 pratos aqui, mas a Ravan tem 600 pratos. Entre assados, massas, sopas, doces, frios, né? Aqueles que você guarda na geladeira para fazer a qualquer momento, pré-assados, etc, né? Então, gente, é muita coisa. O teu problema na Ravan é escolher. Tem 3 lojas da Ravan. Ipiranga, Vila das Mercedes e Vila Santa Catarina. Mas, se você está na Grande São Paulo, você entra no site da Ravan, encomenda o que você quer, e a Ravan te entrega. Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você quiser. Olha que maravilha. A Ravan te entrega. Você, que não sabe se amanhã vai fazer frio ou calor, ou se vem alguém aí na sua casa de sopetão, deixe na geladeira já algumas coisas da Ravan preparadas, porque você não vai ser pego de surpresa. Você sempre vai ter alguma coisa de alta qualidade para poder fazer uma ótima refeição, ok? Não se esquece, a Ravan tem no site e também no Facebook, Ravan. Então, professor, qual que é a sua pergunta? No retorno, eu quero saber quantos dias, como é que você voltou, né? Já pensando, eu vou encontrar a mesma coisa, quantos dias você ficou e quanto tempo começou a se repetir a mesma frequência que você falou anteriormente das agressões verbais, que parece que a grande maioria foram de agressões verbais, né? Isso, exatamente, professor Dirceu. Quando eu retornei, já era final de novembro. Né? O senhor sabe que final de novembro já está quase no fim. Né? Aí os alunos já estavam praticamente de férias e alguns já não iam mais. Então, eu levei esse ano, né? Vamos colocar dessa forma, e me removi dessa escola. Fui para outra escola, né? Mais próximo da minha casa, outras pessoas, outros professores, outra direção, outra coordenação. E aí eu trabalhei 10 anos sem ter que tirar nova licença. Né? Você ficou 10 anos nessa outra escola? 10 anos. 10 anos. Isso. Aí, tudo bem, vamos lá. Agora nós já entramos numa outra fase. Então, vejam aí, vocês estão
nos assistindo, a questão do estresse. Então, eu mudei de escola, né? Porque é aquilo que eu estou falando para você. A gente muda, mas o problema não muda porque ele está com você, ele foi com você para lá. Ele até aguentou um tempo relativamente bom, né? E como é que foi esses 10 anos e que começa a repetir o mesmo fator, porque aí você... Aconteceu a segunda vez? Aconteceu a segunda segundo vez. afastamento. Pelo mesmas coisas? Mesma agressão? Que tipo de problema foi dessa vez? Aí eram alunos menores, né? São alunos de primeiro ano, né? Que são bem pequenininhos. E eu peguei um aluno, assim, a mãe não sabia se ele tinha algum problema, que a gente não sabe identificar, porque como eu não sou psiquiatra, não sei, mas ele era completamente diferente dos outros. Essa parte eu sei. Então, entrava embaixo das carteiras, batia em todo mundo. Como a gente fala, bancar o terror. Um encapetado, vai. Né? Fazia Falar o que ele terror na poderia sala ser de o aula. quê? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Isso, exatamente. Eles falam. Só que a mãe se recusava a levar no psiquiatra. Não, meu filho, não, ele não tem problema, professora. Ele não tem problema em casa, ele é tão bonzinho, ele é tão santinho, né? Em casa ele era santinho, ela falava, Ela né? falava que ele em casa ele era santinho. Sim. Em casa ele não fazia isso. Já a avó tinha outra fala. Não, em casa ele puxa o rabo do cachorro, ele balança. Assim. Aí dá um diagnóstico aí interessante. Né? Dá pau só com a peneira, né? A mãe tapava o sol com a primeira, a avó não. Né? A escola foi muito boa comigo. Já não posso reclamar. A coordenação, a direção, sempre me apoiando. Só que aí o problema estava comigo. Né? Sim. Não Mudou era de, mais. você mudou só a escola. Eu mudei só a escola. Só a escola. O problema estava não comigo. houve uma mudança dentro de você. Aí, E aí, eu o que não que você suportei. fez? Eu não suportei. Sim. E aí? Aí eu procurei ajuda profissional. Psiquiatra, remédio, né? Procurou o psiquiatra e logo em seguida a psicoterapia ou só ficou no Não, psiquiatra? só no psiquiatra. Só no psiquiatra. Só no psiquiatra. Aí, a bola cai para você, quando diz o seguinte, ocorre a segunda vez. Tá? Como é que foi esse impacto, né, de uma situação de estresse que sai de lá, que a acomete, e ela até foi legal porque você entendeu que o problema estava com você, isso é muito positivo, porque a maioria das vezes a tendência nossa é sempre dizer que o problema é o outro, não, que o problema não está com você, mas está com o outro, né? E como foi para você nessa segunda vez, o que é que você fez, qual foi a ação, porque você é o cara envolvido. Porque como você, como confeiteiro, sabe muito bem que aquilo que a gente faz influencia até no que a gente produz em termos de alimento, né? Então eu vou aí, confeiteiro, como é que estava saindo os seus bolos a essa altura, né, dessa situação do segundo momento de estresse, já passando pelo psiquiatra? Meus bolos estavam saindo meio tortos. Ah, tava, né? Não, professor, deixando a brincadeira de lado, a segunda vez para mim foi uma surpresa, né? Porque já faziam 10 anos, né, que ela não apresentava esse estado. Mas aí eu me vi de novo me deparando com a mesma situação, né? E aí eu falei para ela, é a mesma situação, só que em lugares diferentes, né? Sim. Falei, então, o que acontece? Nós temos que procurar ajuda. Falei para ela. Porque era assim, ela entrava às 7 horas da manhã. Até 15 para 7, ela era uma pessoa. De 15 para 7 para adiante, ela já era outra. Ela já começava a mostrar sinais de tristeza, de choro, de abatimento, de vontade de fugir, né? De acuamento. Ah, mas então, peraí, então, veja bem. Então, quando ela voltou lá, então que ela começou, ficou mais 10 anos naquela escola. Lembra de novo? Vamos dizer que ela ficou um tempo afastada, ela voltou, pegou uma escola sobre uma outra condição, que não tinha as mesmas intenções. Quando você percebeu esses sinais, que não foi quando completou 10 anos, esses sinais já estava com ela, que ela mesma admitiu, estava com ela. Mas em algum momento esses sinais começaram a exteriorizar em função dos estímulos do meio. Você percebeu quando lá pelo 3º ano, 4º ano nessa nova escola, no 5º ano nessa escola, quando é que vocês perceberam que a coisa entrou num nível que você falou, pô, vai dar afastamento?
Eu acredito que foi ali do sexto, sétimo ano para frente. Pois é, então foram 3 anos, professora, que você viveu durante 3 anos de novo. O estresse vem e alerta. Fala, olha, tal. Aí depois você resistiu 6 anos de novo. Sim. Aí no terceiro, exaustão. Completou 10 anos e tal. Só que enquanto isso estava acontecendo, professor, ao longo desse tempo em que você vinha na resistência, a sua energia vai se desgastando. E, consequentemente, aquilo que eu falei, o meio, né, quando uma pessoa com sintomas de estresse, ela pode contaminar o meio. O meio tem que estar preparado, no caso o marido, no caso os filhos, porque se não houver, aí entra todo mundo no mesmo processo. Se você percebeu lá pelos 6, 7 anos, você tomou alguma atitude, você falou alguma coisa, pô, está na hora de parar, a coisa não está indo bem, como é que você fez? Na realidade, eu tentei alertá-la, né? Eu falei para ela, olha, Emília, eu acredito que você esteja entrando no mesmo processo que da última vez, né? Mas ela ainda resistia. Ela resistia, porque assim, eu sempre conheci minha esposa como uma pessoa assim, muito batalhadora, né? Então, o que acontece? Eu acho que mexia com o próprio brio dela, né? Sim. De dizer assim, não, eu não posso abrir mão da minha função, abrir mão da minha sala, da responsabilidade que eu tenho, por causa de um problema que é meu. Eu via muito isso, né? Largar novamente. Você sentia isso, professor? Exatamente, largar novamente. Né? O largar novamente, né? Feria ela de certa forma, né? Mas eu insisti para ela, eu falei assim, olha, mas você tem que pensar em você em primeira mão. Porque se você não estiver bem, ninguém vai estar bem. Né? Para você, todo mundo vai parecer estranho, todo mundo vai parecer que tem alguma coisa que te incomoda, né? E, na realidade, o problema está com você. Né? Então, você vai exteriorizar esse problema, vai prejudicar as pessoas que estão ao seu lado, né? Sem resolvê-lo, sem conseguir resolver. Então, eu comecei a insistir, aí a gente foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Até que o médico resolveu afastá-la durante um período aí de 60 dias, se não me engano, foi a afastamento. E aí nesses 60 dias você ficou com medicação? Sim. Tá. Aí tudo bem. Nós temos alguma chamada? Posso entrar num outro detalhe? Nós temos aqui uma participação então da vamos ver. Selma Amaral, de São Vicente. Então também lá, professora. Selma. Selma, muito obrigado pela participação. Ela pergunta assim: professor Liceu Moreira, e a escola, como é que fica? Porque eu conheço vários casos de professores que vão se afastar um, se afastar outro, e a direção da escola, no máximo que faz, é apoiar, mas apoiar moralmente, mas não toma providência, não faz nada. Então aí eu vou complementar, se é uma com sua licença, professor. Por que a escola não toma atitudes mais efetivas? Porque, será que a escola também está amarrada? Não está assim, Serrano. Professora Selma, na verdade é assim. Nós estamos num grande processo de mudança da educação nesse país. Que é assim, hoje a inclusão, logo no começo a inclusão, você viu que ela excluiu o professor em primeiro lugar. Então hoje ela está se adaptando. O projeto de inclusão é muito bonito, mas ele ainda precisa de muitos ajustes. E um dos ajustes que o processo de inclusão precisa é a inclusão do professor. A inclusão do professor nesse sentido. Por exemplo, não só do professor, digo a escola como um todo. Né? Hoje já dou treinamento em escolas em que participa todo mundo, você acaba tendo uma outra visão. Mas esse apoio que a escola acaba dando nesse momento é porque nós não temos ainda uma política do tipo assim, na escola nós temos uma equipe multidisciplinar. Uma equipe que atende, por exemplo, ao aluno, não é para fazer terapia, não é para ter consultório terapêutico, não é para ter dentistas ao dia todo, não é para fazer um hospital, mas é que daria, né? Nós não temos essa equipe multidisciplinar, que daria o apoio ao aluno, que daria o apoio à família e o apoio a esse professor. Porque sempre se pensou muito na questão pedagógica. E Lauro de Oliveira Lima, grande educador, ele falava que é indispensável, o professor não entra para a sala de aula somente com o pedagógico, ele entra com o aspecto com o psicológico.
que é o lado dele enquanto ser humano, né, enquanto ele fazia aquilo que a professora está fazendo aqui, de ter a coragem de vir aqui no programa, de admitir que o problema estava com ela, porque muita gente acha que não é, de procurar uma ajuda terapêutica, gente. Então, Selma, ainda no nosso país, hoje, nós vemos muito disso, assim. Terapia é coisa para doido. Terapia é caro. Não é. Terapia não é um processo caro. Terapia não é coisa para louco. Terapia é para pessoas normais. É para um professor, é para um aluno, para cada um de nós. Para lidarmos com problemas desses que, às vezes, a gente só está precisando de uma pequena ajuda. Então, a escola, às vezes, acaba dando esse apoio. Quer dizer, esse afastamento, uma hora só vai acabar, Selma, esse afastamento, a hora em que o Brasil tiver uma pesquisa, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, onde os Estados Unidos hoje gasta com a questão do estresse por ano, em torno aí dos seus 100 bilhões. E apenas 35% das indústrias, lá 40%, hoje tem conscientização de que ele investe nessa questão do estresse, nessa questão do assédio, nessa questão do bullying. Nós não temos essa pesquisa ainda no Brasil como deveria ser. O dia que tiver, e aí pode assistir para mim, presidente da República, pode ser deputado, vereador, senador, quem for que estiver assistindo. O dia que nós tivermos essa pesquisa no Brasil, seriamente, de quanto é que o Brasil gasta, porque, professora, você ficou afastada, é um custo. Você teve que tomar um medicamento, é um custo. Dia que nós fizermos isso, e falar assim, o Brasil gasta 20, 30, 40 bilhões por ano com estresse, sabe o que vai acontecer? Imediatamente você tomar providência. Por quê? Vai tomar providência? Porque vai sobrar mais dinheiro. Não é por isso, talvez não seja pensando no ser humano. Porque o professor não é a única vítima. Você vai ver também, o aluno hoje é família e tal. Então tem que ser um trabalho muito de juntar a família e a escola em uma parceria de corresponsabilidade. Professor, nós estamos aí, infelizmente, a 9 minutos de acabar o programa, vou ter que falar agora da GBDO, mas eu queria fazer um comentário que me toca muito. A criança que está no quarto ano, que tem um professor só, ele tem uma ligação emocional com esse professor. Tem. De repente, precisa afastado. Tem que ir embora, porque não consegue mais trabalhar. Aí vem outro, completamente outra coisa, outro sistema, outra empatia, sabe? Aí de repente ele começa a acostumar com o outro, aí volta pro outro. Mas aí você entra uma coisa, por quê? Se a escola pode fazer isso porque se afastou, então no momento que a professora foi afastada, em que ela pediu o afastamento dela, uma outra professora... Ela jogou a toalha, na verdade, então, né? mas uma outra pessoa, né? Uma outra professora que assumiria o seu lugar, não tem problema nenhum, desde que antes ela ficasse pelo menos ali uns 2, 3 dias, uma semana, com essa nova professora e que passasse para ele, que houvesse uma fase de transição. Agora, a criança formou um rapport com você, um nível de confiança, ela confia, ela está com você. Aí no dia seguinte, entra uma professora na sala dela que ela não viu, quebrou tudo. Então, quando volta a professora? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como e assim, até restabelecer esse vínculo. Então, essa situação pode ser resolvida de maneira muito simples. Transição. Né? Ela não pode ter. Você ficou tão mal que você teve que sair correndo da sala de aula? Mais ou menos. Então não deu. Mas não deu tempo de fazer a transição. Se você tivesse ficado alerta, professor, aquela fase que primeiro deu o sinal, olha o sinal. E se você tivesse passado e falado assim, eu não vou ficar resistindo. Como você entrou na exaustão, o que acontece na exaustão? Saiu correndo. Olha, eu estou desconfiando, professor Liceu Moreira, eu vou te chamar agora a Ribidoé, nós estamos só com 5 minutos. Eu não sei, eu tenho a impressão que esse programa aqui não vai conseguir terminar o assunto. Não, esse assunto é muito amplo. Como nunca não consegui. Agora uma pergunta para o senhor, na sua avaliação de psicoterapeuta, devemos ter mais um programa desse assunto na sequência, para o próximo programa, ou o senhor acha que é desnecessário? Não, eu acho que pode ter sim, porque veja bem, é importante para o educador que estiver assistindo, não só para o educador não, para todo mundo, aplicar para todo mundo, entender o estresse em termos de uma estrutura dele, como que ele acontece, essas 3 fases que a gente falou aqui resumida, os sintomas, o caminho, como é que eu faço, qual é o processo que eu vou buscar, sim, quais são as consequências desse estresse, onde isso vai levar, e como eu fazer, como cuidar não só da pessoa, mas da família. Também acho que um ponto de
de apoio. E quais são as opções terapêuticas que você pode encontrar? Sim, porque realmente agora eu vou chamar Gebidoyan, não temos de mais nada, já temos aí, falta 3 minutos. Eu percebo que tem muita coisa que a pessoa falar, para eu falar, para eles falarem. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Gebidoyan, que é aquela empresa, né, que faz a parte de criação visual, tanto impressa como digital, né, para inúmeras finalidades. Você pode dar sua ideia, eles finalizam, então você pode pedir que eles criam a coisa e passam para você. Então, você está vendo capas de livros, anúncios publicitários, logotipos, cartazes, folders, banners, crachás, olha, tudo que você puder imaginar, embalagem, tudo que você puder imaginar em termos de artes visuais, a Gebidoyan faz isso há 21 anos, com extremo bom gosto, tá? Você está vendo aí, inclusive, também anúncios para a propaganda. Então, consulte o Gebidoyan pelo site, né? Tá aí, vai aparecer na tela agora, ou também no Facebook. E você entra lá, conhece todo esse mundo e vê qual é a sua necessidade. Qualquer seja ela, você vai ser muito bem atendido. Então, olha, Gebidoyan, tá aí, a comunicação, né? Então, gente, é o seguinte. Nós vamos nos despedindo por aqui. Agradecemos demais a presença da professora Emília, da esposa dela, Claudinei, o professor Luciano Moreira aí, mostrando a outra face, né? Que a gente quase não explora aqui. Nós devemos ir avançar mais nisso, né? E então, a gente vai só agradecer. Vamos passar o contato da professora, né? O contato dela no Facebook. E vamos... na próxima semana, continuar. Nós só estamos dando um tchauzinho. Esse aqui é o programa sobre estresse de professores, parte 1. Nós vamos então preparar a parte 2. Semana que vem, continuamos, porque o assunto é muito vasto, muito amplo. Eu tenho certeza que o professor Luciano Moreira tem muita coisa para nos colocar sobre esse assunto, né? E vamos clarear para as escolas, para os professores, para os pais, para todo mundo, porque nós precisamos que todo mundo possa trabalhar com a mente em paz, né? Dando melhor do seu potencial, tá certo? Então, técnica, nós temos aí o Facebook da professora. Temos aí? Não tem, deu um probleminha na máquina aí, mas é muito simples, olha. Emília Fragoso, entra lá no Facebook, Emília Fragoso, já estão vendo o rostinho dela aí, né? Ela vai aparecer, tá certo? Pode bater um papo, contatá-la, né? Que ela realmente vai atender todo mundo, bater um papo, trocar. Eu tenho certeza que se os professores que passaram por isso criassem uma rede para trocar ideia, ia acontecer muita coisa boa. Então, olha, muito obrigado a você, nosso teleinternauta, por mais essa presença conosco aqui. Até o próximo Missão do K, onde continuaremos esse tema que é estresse de professores. Parte 2, ok? Obrigado e até lá.